Olá, rapaziada, tudo bem? Voltei para conversar com você sobre o Enem. Você viu que deu certo? Adia Enem, deu certo o nosso pedido, né? Isso não significa que não vai ter o Enem. O seu projeto, o seu sonho continua. E aí, né, a gente vai tentar fazer hoje com você, voltar a discutir com você a questão da linguagem, né? Tentar melhorar um pouquinho a nossa linguagem, deixar nosso, né, ficar mais interessado na escrita, ver o que o escritor usa e que ele pode usar para deixar o texto mais interessante. Nós vamos falar hoje um pouquinho de linguagem poética, de linguagem conotativa. Eu adoro nomes poéticos. Queria mandar um abraço bem forte para cidades que têm nomes bem poéticos. São Roque da Fartura. Queria mandar um abraço para Santo Antônio da Alegria. Cássia dos Coqueiros, cada cidade com nome tão bonito, Neves Paulista. Quero mandar um abraço para todo mundo dos presidentes Epitácio, Bernardes, Prudente, Venceslau, para todos os Morro Agudo, Morro Agudo, Monte Aprazível, para o pessoal do litoral, para todo mundo que está acompanhando a gente. Você hoje vai ter uma aula de linguagem. Quem assistiu o nosso último encontro, nós conversamos sobre vários instrumentos, né, que o escritor pode usar para chamar a sua atenção. Hoje nós vamos falar especificamente de um instrumento chamado figuras de linguagem, que cai muito no Enem. Tudo bem? Só que antes, vamos conversar um pouquinho? Meninos, tem que tomar cuidado. Eu já pedi para você isso. Você tem que ter um pouquinho mais de carinho pela língua portuguesa, né? Tem que ter um trato melhor com a linguagem, se aproximar com outro olhar. E aí você tem que entender o seguinte, não existe sinônimo perfeito. O jovem, é normal, você é jovem, tudo igual, tudo igual. Se fosse tudo igual, que língua doida seria? Já imaginou? Isso aqui chama lousa, Qual que é a função de três nomes para uma coisa só? Não existe, se tem duas palavras, alguma diferenciazinha sutil existe. Então, vamos dar um exemplo. Ver, olhar e enxergar. Certo, tudo a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, tá certo? 3 verbos para a mesma coisa? Que língua doida que é essa? Então, olha aqui para mim. Ver, olhar e enxergar. Qual que tem uma intencionalidade? Qual que é intencional? Tudo bem? Pensa um pouquinho. Ver, olhar e enxergar. Vamos lá? Senão você não vai ter 3 verbos para essa coisa. Pensou um pouquinho? Qualquer coisa, manda aí no chat, tá bom? Tem o pessoal aí acompanhando, vamos mudar para minhas perguntas aqui. Ver, olhar e enxergar. Você não fala para a pessoa assim, me vê. Você fala assim, olha para mim. Então, olhar tem uma intencionalidade. Então, veja só, eu estou olhando aqui na câmera, mas eu estou vendo que lá no fundo tem 4 funcionários trabalhando na parte técnica. Eu estou olhando aqui para a câmera, mas estou vendo que tem uma pessoa aqui, na porta. Bem, eu estou olhando aqui, então, olhar é uma coisa, ver é outra coisa, e enxergar tem a ver com luminosidade. Não estou enxergando. Então, você precisa começar a tomar cuidado, porque as palavras elas têm significados importantes, né, e diferentes para cada contexto. Casa, moradia, morada, residência. Você não fala o seguinte, né? Você não fala assim, estou indo comprar material de construção para fazer a minha morada. Morada tem um contexto mais poético, concorda comigo não? E aí goma, né? Vou comprar o material para fazer minha goma. Tá certo? Menos, né? Menos. É vestibular, vamos fazer uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, tá certo? No dia a dia com o colega você pode usar esse tipo de termo. Mas casa, moradia, residência, goma, tá certo? Morada são contextos completamente diferentes de uso. Tudo bem? Então, cada palavra tem um sentido, cada palavra tem um significado particular. Vamos olhar com mais carinho as palavras. E aí eu quero te fazer um pedido, né? Hoje nós vamos falar de figuras de linguagem, mas eu quero antecipar uma coisa, né? Toma cuidado com a sua redação. É um tal de mais e pois. Não, além de escrever, às vezes, o mais errado, né? Ei, pelo amor de Deus, mais é o contrário de menos. Mas é uma conjunção de adversidade. Então, veja só, mais pois. Vamos tentar nos libertar? É só mais e pois. Olha quantas palavras você pode usar no lugar de mais. Você pode usar porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Treina, brinca. Bem, escreveu a redação, você encontrou um mais, vou tirar esse mais aqui. Coloca outra conjunção. Pois. Só conhece o pois? A nossa língua é tão rica, olha lá. Porque, visto que, uma vez que, dado que. Vamos começar a mexer um pouquinho para deixar o texto mais interessante, para ficar mais gostoso, para não ficar no automático. Para a gente se libertar do automático. Tudo bem? Bom. Eu queria também lembrar, né, antes de continuar as figuras de linguagem, eu esqueci de mandar um abraço forte para o pessoal lá de Tatuí, a escola Altina, só um minutinho, me pediram, Altina Mainardes Araújo, pessoal, né, do Colégio Altina, um grande abraço. Bom, meninos, a gente vai pensar nas figuras de linguagem. Cuidado, porque se você pegar uma gramática antiga, existem mais de 120 figuras de linguagem. Mas aí eles perceberam o seguinte, para que usar tanta figura de linguagem assim, tanto nome? E eles começaram a cortar os nomes das figuras de linguagem. Então hoje, se você comprar uma gramática moderna, ele cita no máximo umas 30. Tem umas que ninguém mais fala.
Tudo bem? Tem figura de linguagem que tem nome de tia velha de Minas Gerais. Eu moro lá em Minas Gerais, tem a tia Nadiplose, a tia Zeugma, tá certo? Que é casado teve a prima Síntese, tá certo? Tem o tio Elipse, casado com a tia Zeugma, e aí tem o Nadiplose, tá certo? Parece nome de doença ou de tia velha de Minas Gerais, você concorda comigo? Então eles começaram a cortar as figuras de linguagem. Vamos dar um exemplo? Antigamente, numa gramática, vinha antítese, paradoxo e oxímoro. Hoje, bebê, ninguém fala mais de oxímoro. Já foi oxímoro. E vestibulares mais modernosos vão falar o seguinte, que chama tudo de processo antitético. Nem do paradoxo eles falam mais. Eles estão cortando as figuras de linguagem. Tá, Marcelo, mas o meu problema, bebê, é o Enem. O que eu faço com o Enem? Pois então, para o Enem, tá certo? Essas que são os nomes mais difíceis, Zeugma, Anadiplose, Síntese, quiasmo, se cair uma dessas, não precisa enlouquecer. Eles explicam no enunciado. O quiasmo, vírgula, figura de linguagem que consiste, papapá. Eles explicam. Agora, tem aquelas, né, umas 10 ou 12, que são o beabá da literatura. Não é possível, né? Você está às portas da universidade. Tem umas 10 ou 12 que você ouviu na quinta série, no oitavo ano, você ouviu no primeiro colegial, no segundo, no terceiro. Você tem que saber algumas delas. Então, hoje, eu vou trabalhar com você aquelas que a gente espera que você tenha de cabeça. Então, de novo, vamos organizar o pensamento? 120 figuras de linguagem, mais ou menos. Hoje, numa gramática moderna, cito umas 30. E dessas 30, tem aí umas 15 que você precisa conhecer de cabeça. Porque se cair uma figura de linguagem muito estranha, muito rara, de novo, né? Anadiplose, né? Síntese, tá certo? Anástrofe. Se cair uma dessas, eles explicam o enunciado. Aí é só você entender o enunciado. Tranquilo? Então eu quero você hoje, né, prestando mais atenção e sabendo, anotando, quero que você anote aí as figuras de linguagem que você precisa saber de cabeça. Tá bom? Vamos fazer esse trabalho juntos então? Um abraço para todo mundo lá do litoral também que me pediram para mandar um abraço para o litoral. Pessoal de Peruíbe, Cananéia, Iguape, todo mundo lá que mandou coisas para mim lá no Instagram, um abraço para todo mundo, tá bom? Vamos lá então? O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos expressivos. Tá certo? Para o autor deixar o texto mais interessante, para chamar a sua atenção, para dar uma força sonora no texto, porque ele quer usar todos os recursos possíveis e imagináveis para deixar o texto interessante. Então, vamos ver alguns recursos, né, expressivos que a gente pode usar? E para ficar mais fácil, o pessoal cortou as figuras em blocos, para deixar você mais, né, organizado. Não precisa saber se a figura é de pensamento, se a figura é de linguagem, se a figura é de som. Não precisa. É saber algumas figuras importantes. São essas que eu vou te apresentar. São, né, segundo estatísticas, estudos, as que mais caíram no Enem até hoje. São as que eles mais gostam, tá bom? Então, quais são as figuras de linguagem que eu tenho que saber de cabeça? Vamos lá? Primeiro, vamos ver as de som. Eu posso brincar com os sons da língua portuguesa. Né? É uma língua tão bonita, tão sonora, a nossa língua, né? O pessoal brinca, né? Tem língua, para cada língua tem uma coisa específica. Né? Quem quer falar de amor, tá certo? É o italiano, porque a pessoa fala que amor é mio, você já entrega o cartão de crédito, você vai embora, tá certo? Para falar de depressão, para ficar depressivo, é o francês, porque já tem cara de uma pessoa já depressiva. Para xingar, é o espanhol, porque você já fala e gospe na pessoa. Vai cuspindo na pessoa. Agora, para fazer música, não é à toa que a nossa música faz sucesso lá fora. A nossa música faz sucesso porque a nossa língua ela é melodiosa, ela é sonora. Tudo bem? Ela é gostosa de ouvir. Então, vamos brincar um pouquinho com os sons da língua portuguesa? A primeira brincadeira que eu posso fazer com a língua portuguesa é com as consoantes. Tudo bem? A literação, tem que saber essa de cabeça, é brincar com as consoantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. No ninho de mafagafos tinha 7 mafagafinhos. Quando uma faga funga, fungo 7 mafagafinhos. Sabe aquelas brincadeiras que você faz? A brincadeira com um som consonantal. Olha lá. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. A cidade era fétida, feia, fria. Fã. Olha, esse primeiro exemplo é um poema, né? Do poeta simbolista Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Decorar só o nome também não adianta. Para que serve, Marcelo? Ele deve ter uma intenção. Às vezes, se o cara usar numa música muito CH, ele pode estar sugerindo uma chuva. Tudo bem? Se o cara usar muito P, T, E, muito P, muito T, muito R, está indicando tiro.
Tudo bem? Ah, Marcelo, mas o cara pensa nisso? Isso, bem-vindo ao mundo maravilhoso das letras. Tudo bem? Então não é só decorar o nome, é entender por que ele está usando isso nesse trechinho específico. Por que ele usou muito V? Por que ele usou muito M? Tudo bem? Essa é a aliteração. Outra figura que você pode usar é a assonância. A assonância é você brincar com os sons das vogais. Tudo bem? A, E, I, O, U. Mara fala para Clara, cala a sua bocarra. A gente costuma dizer, se um texto tiver muito a letra A, é um texto aberto, solar. Se tiver muita letra U, é um texto sombrio, mais soturno, mais escuro. Então presta atenção. Tem um poema famoso que ele diz o seguinte: a vida da gente, ele é A, E, I, O, U. E aí uma vez perguntaram o seguinte: qual era cada uma das fases da vida? A nossa vida ela é A, E, I, O, U. A. Bom, gente, Marcelo, eu já desistia. Mas desistir por quê? Se é a vida, o que é o A? É o começo, é a infância. A criança, tudo que se apresenta para ela é A. Aí vem a juventude. É o que eu penso. É isso. Textão no Facebook. É. Aí, bebê, vem dívida, fralda suja, tá bem? Nome sujo no SPC, DR com casamento. Aí vem a fase que eu tô. A fase que eu tô, até que um dia vai chegar o inevitável tudo bem? Então a vida ela é A, E, I, O, U. Curiosidade. Aí perguntaram nesse vestibular, por que a letra U, que eu acabei de insinuar, que é a morte, por que a letra U visualmente reforçava a mensagem que você deu na resposta A? Por que a letra U visualmente reforça a ideia da morte? Porque lembra uma cova, lembra um túmulo. Já pensou? 11 anos de escola, não sei quantos quilos de apostila e de caderno carregado nas costas, milhões de provas e exercícios, a vaga da sua vida e a coragem de escrever assim no vestibular. A letra U parece o buraco de uma cova. E era essa a resposta. Esse é o mundo bacana das letras, do poesia, da escrita. Um escritor, quando é bom, ele brinca com tudo. E você que participa do slam, você que participa de concurso de poesia, tem que começar a olhar para essas coisas também, para brincar, tá bom? Muito bem. Tem outras figuras de som, tá bom? Tem a cacofonia, tem a paranomásia, existem outras, mas, em geral, no Enem, é mais a literação e a assonância. Vamos ver agora as figuras de palavra? Muito bem. Para agora, eu preciso fazer uma discussão com você inicial. Eu não sei se vocês sabem, uma das empresas que mais investem no mundo em pesquisas de neurociência é o pessoal da área de computação. Aquelas duas marcas famosas que você conhece de computador. Por que diabos alguém que faz computador vai investir em neurociência? Porque dizem, tá certo? Que aquele famoso programa de computador, ele é fácil, ele é interativo, porque seria aquilo que mais próximo a gente tem artificialmente de como funciona a mente humana. E a nossa mente, a gente guarda em pastas, a gente guarda as coisas em arquivos. Então eu vou precisar dessa ideia. As ideias, as palavras da minha cabeça estão guardadas em arquivos, em pastas. Se eu brincar com duas pastas, vai ser um processo metafórico. Se eu brincar com uma pasta só, vai ser um processo metonímico. Vamos entender isso melhor? Vamos lá? Comparação. Bom, essa é óbvia, né? Comparação vai ter como, que nem, igual, feito. Essa menina é igual a uma flor. Este rapaz é igual a uma porta. Aquela garota é como uma anta. Sei lá, tudo bem? Como, igual, que nem, feito. Se você tiver explícita essa comparação, o nome da figura é comparação. Essa é óbvia. Se eu tirar esse conectivo, vira uma metáfora. Então, vamos lá? Olha a metáfora. Você deve ter na sua cabeça uma pastinha que se chama partes do corpo humano. Está lá perna, olho, né? Mão, tronco, cabeça. E você deve ter uma outra pastinha chamada pedras preciosas. Rubi, diamante, esmeralda, turmalina, ônix. Tá certo ou não? Eu pego essas duas pastas que são diferentes, partes do corpo humano, e pedras preciosas, e busco um ponto em comum. Fazer isso, brincar com duas pastas, é um processo metafórico. Vamos lá? Seus olhos são esmeraldas. Bom. Marcelo, é verde. Eu dei esse mesmo exemplo na última aula. Se fosse só verde, podia ser: seus olhos são 2 pés de alface. Seus olhos são 2 bandeiras do Palmeiras. Seus olhos são 2 sapos. Que imagem horrorosa aí para falar com a namorada. Nossa, gatinha, você é meu crush. Seus olhos são 2 sapos. Não rola, tá certo? O que veio junto com esmeralda? Veio junto com esmeralda
o brilho, o valor, a raridade, a beleza. Quanto mais você afundar nessa metáfora, se aprofundar nela, mais bacana fica o seu texto. Então, um processo metafórico é pegar duas pastas diferentes e encontrar um ponto em comum. Tudo bem? Olha lá, vamos ver algumas metáforas? A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, você deve ter uma pasta na sua cabeça que se chama Florestas do Planeta Terra. Aí você tem uma outra pasta que se chama objetos ou coisas que facilitam a respiração. Você pegou essas duas pastas diferentes e procurou um ponto em comum. Olha lá. Teus olhos são duas contas pequeninas. Tudo bem? Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. O nosso caso é uma porta entreaberta. Então, se a porta está entreaberta, eu não saio nem entro. Eu entro ou saio? Você está na dúvida sempre. Essa é a relação que você tem. Então, o processo metafórico é comparar coisas diferentes. Olha lá. Eu queria aqui aproveitar esse momento, e homenagear o pessoal lá da Escola Astrogildo Arruda, através das professoras Simone, Bruna, Poliana. O aluno Vitor Luiz participa, de um projeto que eles têm lá de slam. Inclusive, siga os meninos lá, tá certo ou não? É aí da escola pública lá, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Um abração para todo mundo, o pessoal do Colégio Astrogildo. O Vitor mandou esse poema aqui. Vamos juntos? Foi o efeito colateral que causou a sequela. Eles te oferecem o céu, mas não te dão paraquedas. Foi o efeito colateral que causou a sequela. Eles te oferecem o céu, mas não te dão paraquedas. Você percebeu a metáfora, Te dar o céu é uma metáfora. Te prometem mundos e fundos, um monte de coisa. Mas aí o que acontece? Vem a decepção, e quando vem a decepção, o que acontece? Ninguém te deu paraquedas. O paraquedas seria o quê? Um apoio, uma segurança, alguma coisa assim. Então, o Vitor usou duas metáforas aí, o céu e o paraquedas. Tudo bem? Siga aí o pessoal do Islã. Tá bom? Abraço, professora Bruna, Poliana e Simone. Pois bem, vamos ver uma questão tipicamente do Enem? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, só um minutinho. Bom, vamos lá? Pergunta do Enem. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Bem, para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Ou é óbvio que aqui está usando uma metáfora, O pesadelo é a agressão, a violência sexual, algum tipo de assédio. Vamos lá? Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para... Aí você vai lembrar, metáfora, o Marcelo falou, é uma comparação. Vamos lá? Para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Aí você tem que pensar o seguinte, para quem que é essa propaganda? Não é para uma criança, você concorda? Esse cartaz não foi colocado para uma criança, então a metáfora não foi feita para ela, concorda? Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. O abuso sexual não é só contra meninas, há meninos que sofrem também o abuso, tá certo? Dar a devida dimensão do que o abuso sexual por uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Dar a devida dimensão do que é um abuso para uma criança, ou para uma criança, é um verdadeiro terror, é um verdadeiro pesadelo, enfatizando a importância da denúncia. Então é óbvio que é a letra C. Vamos ver o que está errado na D e na E? Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Claro que ali foi só uma metáfora, Que sono e pesadelo não está dizendo que é só à noite que acontece. Foi usado para intensificar a questão, e não para dizer qual é o horário da questão. E chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Olha lá, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil acontecer durante o sono, não é durante o sono. Concorda? Então só pode ser a letra C, tá bom? Outra questão aí que trabalha com a metáfora, vamos ver? Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. O meu pai fica pedalando essa bicicleta, veja que ela está parada lá, e nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora, uma comparação de como é a vida dele. A vida dele está parada. As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem. Você viu que eles não falaram nenhum nome, mas é a metáfora, não é? Para quê? Para que existiu essa metáfora aí? Para condenar a prática de exercícios físicos, para valorizar os aspectos da vida moderna, para desestimular o uso das bicicletas, para caracterizar o diálogo entre gerações, para criticar a falta de perspectiva do pai. É óbvio, Se ele está dizendo que o pai dele vive numa bicicleta que não anda, ele está criticando a falta de perspectiva do pai. Tá certo? Tudo bem? Muito bem.
Metáfora é brincar com duas, né? Eu vou brincar com duas pastinhas. Metonímia, eu brinco numa pasta só. Você vai estar brincando dentro da mesma pasta. Então, vamos lá, meninos. Você deve ter uma pasta na sua cabeça com todas as músicas do Gustavo Lima. Lá, papapá, 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 papapá. Aí você fala assim, esse final de semana, eu fiquei o final de semana inteiro ouvindo Gustavo Lima. Ou não foi o Gustavo Lima, você ouviu as músicas dele. Mas o Gustavo Lima e as músicas estão tão perto uma da outra que você pode trocar um pelo outro e não faz o menor problema. A gente chama isso de uma relação de contiguidade. Vamos aprender uma palavrinha nova? O que são coisas contíguas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números contíguos. 1 e 7 não são contíguos, porque estão longe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contiguidade é que está tão pertinho um do outro que se eu trocar, você nem percebe. Tudo bem, não? Então, lá, você deve ter na sua cabeça uma pasta que se chama aparelho de barbear masculino descartável. Aparelho, barbear, descartável, masculino. Bem? E aí você tem as marcas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai no mercado comprar, você fala assim, eu trouxe tal. Você não trouxe aquilo, você trouxe o aparelho de barbear. Mas o nome e o objeto estão tão perto, estão tão contíguos, que se eu trocar um pelo outro não faz nenhum problema. Então, quando eu brinco em duas pastas, é um processo metafórico. Se eu brinco numa pasta só, é um processo metonímico. Vamos conhecer algumas metonímias? Ninguém vai te perguntar qual é a metonímia. É só você entender o que é uma metonímia, tá bom? Existem várias. O autor pela obra. Vamos lá? Passei o final de semana inteiro lendo Paulo Coelho. Tudo bem? Você não leu o Paulo Coelho, você leu os livros dele. Mas o Paulo Coelho e os livros estão tão próximos que eu posso trocar um pelo outro. Vamos lá? Bebi apenas 2 copos de cerveja. Você não bebeu 2 copos, você bebeu a cerveja. Mas a cerveja e o copo estão tão perto um do outro que eu faço a troca e está tudo bem. Comi, vamos dar mais um exemplo? Comi uma caixa de bombom. Você não comeu a caixa de bombom, você comeu o bombom, não a caixa. O produto pela origem. Tomei um porto. Você não tomou um porto, você tomou um vinho. Mas o vinho do Porto e a cidade do, né? O vinho e a cidade do Porto estão tão perto do outro que você pode fazer a brincadeira. Bem? Vivo do meu suor. Você não vive do seu suor, você vive do seu trabalho. Trabalho e suor estão perto. A parte pelo todo. Cuidado com essa aqui. Olha aqui para mim um minutinho. Olha aqui para mim um minutinho. Essa é perigosa, porque ela tem 2 nomes. Ela pode ser uma metonímia e ela pode ser uma sinédoque. Tá bom? É a mesma coisa. O que é uma sinédoque? É a parte pelo todo. Pedir sua mão em casamento. Não foi sua mão. Estou pedindo você, estou pedindo a mão inteira, o corpo inteiro, não só a mão só. Tá certo? Eu trabalho muito para comprar meu teto. Não é um teto, é uma casa. Eu trabalho muito porque eu tenho 8 bocas para sustentar. Não são 8 bocas, são 8 pessoas. Quando eu falo da parte para falar do todo, isso chama-se uma sinédoque. A não ser que você pedir sua mão em casamento. Só se for aquela mãozinha da família Adams, tá certo ou não? Você vai pedir, aí é inteiro. Tranquilo? Então, quando você fala da parte pelo todo, posso chamar de sinédoque ou de metonímia, tá bom? E aí tem outros exemplos para você. Tá? Não estou pedindo muito, hein? Por enquanto, pedi quantas figuras? 4 figurinhas. Aliteração, consoantes, assonância, vogal, tá certo? A metáfora, que é uma brincadeira com 2 pastas mentais, e a metonímia, que é uma brincadeira numa pasta só. Tá difícil, hein? 4 figuras de linguagem. Se manca, vai estudar. Bora? Sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é você brincar com os 5 sentidos. Quando você mistura os 5 sentidos, para deixar o texto mais interessante. Então, vê alguns exemplos? Olha lá. Despertou-me um som colorido. Som colorido, som audição, colorido, né? É a visão. Ela tem uma beleza fria. Beleza, visão, fria, tato. Ei, vamos ver outros exemplos? Pensa um pouquinho agora, ó. Batom rosa choque. Batom rosa choque. Rosa é a visão, choque é o tato. Concorda? Olha lá, blusa amarelo berrante. Uma blusa amarelo berrante, amarelo é visão, berrante, audição. Essa moça tem uma voz de taquara rachada. Eu adoro essa expressão. Voz de taquara rachada. Taquara é bambu. Né? E se você passar a mão, vou pegar um bambu. Se eu passar a mão, se ele estiver rachado, dá aquela aflição, não dá? É uma coisa tátil. Como você traz um fiapo na sua mão. A voz de taquara rachada é aquela voz que dá aquela agonia. Porque dá uma aflição. Grito áspero, audição e tato. Então, saber reconhecer isso. É uma sinestesia, tá certo? Só uma curiosidade, não sei se vocês sabem, tem gente que é sinestésica. Tem pessoas no mundo, faz mais ou menos uns 20 anos, que descobriram uma condição neurológica rara, que se chama sinestesia. Há pessoas no mundo que não conseguem controlar. Quando vem uma sensação, vem outra junto. Teve uma americana que teve que parar de dirigir. Cada vez que ela pegava no volante do carro, bolas laranjas saltavam no rosto dela, e ela não enxergava mais a rua. O som gerava uma visão. Sabendo que isso existe, a gente começa a procurar,
tá certo? Os sinestésicos do passado. Vamos procurar os sinestésicos do passado? Provavelmente Jimi Hendrix era sinestésico. Mas quando ele ia gravar um disco, ele falava assim, ó, pro engenheiro de som, eu quero a guitarra mais marrom, eu quero a bateria mais verde. Só que ele, como ele era meio doidão, o pessoal, tá, verde claro, verde escuro. Mas provavelmente ele era sinestésico. Ao ouvir um som, vinha uma cor junto. Tá ficando claro? Tem um pintor russo, cara do Enem essa pergunta, tem um pintor chamado Kandinsky, que todos os quadros dele têm referências à música. Provavelmente, quando ele pintava, a cor trazia um som na cabeça dele. Tá ficando claro, meninos? Eu dou aula faz muitos anos, né? Faz um pouquinho de anos. Nesses muitos anos que eu dou aula, eu já encontrei uns 4 ou 5 apenas alunos sinestésicos. Tinha um que ele fez música. Quando ele recebia a partitura, ele colocava assim, verde claro, verde escuro. E aí o professor da faculdade pegou ele como objeto de estudo, porque ele era sinestésico. Tudo bem? Então a sinestesia é você misturar os 5 sentidos. Vamos ver mais uma figura? Vamos lá? Hoje, lembra? Eu não quero saber se é figura de pensamento, se é figura de palavra, se é figura de som. É só para a gente organizar isso na sua cabeça, tá bom? Outras figuras interessantes que caem muito no Enem. Personificação ou prosopopeia. O que é isso? É atribuir para uma coisa que não é humana, uma atitude humana. O vento varria o telhado. Tudo bem? As pedrinhas choravam no riacho. Né? O sol sorria de manhã. Quando eu pego uma coisa que não é humana e dou para um objeto que é humano, uma ação, isso a gente chama de personificação ou prosopopeia. Mais uma, a gradação. Gradação pode ser ascendente ou descendente. É quando você vai, né, aumentando a intensidade ou diminuindo. Vamos ver alguns exemplos? Ó. Surpreso, admira o seu porte. Sentindo-se vivo, maior, invencível. É ascendente. Um grito, um gemido, um sussurro. É descendente. Tudo bem? Olha lá. Não guardes que a maduridade, a velhice, te converta em flor. Essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Tudo bem? Ele está intensificando. Então, se isso for ascendente ou descendente, isso é uma gradação. Outra figura de linguagem interessante, ó, outro exemplo. Tem o Guimarães Rosa usou em Sagarana. Ele recebeu uma pancada preta vertiginosa, mas batendo de grau em grau. Um ponto, bem pequenininho, um grão, aumentou, um besouro, mais ainda, um anu, que é um pássaro, um urubu, que é um pássaro maior, um golpe de noite. E escureceu tudo. Isso aqui é o processo, né, lento, gradual do rapaz ficando cego. Imagina, um pontinho, um grão, um besouro, tá certo? Gradação. Outra figura interessante, o eufemismo. Esse vocês usam muito. É para a gente atenuar uma mensagem desagradável. Às vezes, né, a gente quer ser legal e dar uma atenuada, né, na mensagem. Então dá uma olhadinha ali, ó. Porque a mensagem é grosseira, é cruel. Ele é amigo do alheio. Amigo do alheio, ladrão. A testemunha faltou com a verdade. Faltar com a verdade é mentir. Isso usa muito em debate, né, político, para não falar que o outro está mentindo. Era uma moça de inteligência bastante limitada. Deu para entender, né? Fofoqueira. Fofoqueira não. Eu sou autora de biografias orais não autorizadas. Uma curiosidade, meninos. Vocês sabem, né? Pela fé cristã, você não pode falar o nome de Deus. Então, nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles nunca falam my God. Você pode ver quem assiste muito filme aí, série, né? Eles falam my goodness ou my gosh. Eles falam my gosh ou my goodness. Existe uma crença aqui no Brasil antiga que eu não posso falar certas coisas que eu evoco. Então, tem gente que não fala diabo, fala diacho. Diacho é para dizer a mesma coisa, só de outra maneira. Caramba também, né? Caramba é para evitar de falar, cara. Você entendeu, né? Não posso falar. Você entendeu? Caramba é um eufemismo, diacho, né? Agora, cuidado. O eufemismo é para melhorar, não vai piorar. Então, você tem uma colega aí na sua sala que tem uma estatura pequenininha. Você não pode chamar ela de pintora de rodapé. Aí não é eufemismo. Isso tem um outro nome. Isso vai chamar disfemismo. Disfemismo, tá certo? É quando a coisa fica pior. Então, vamos brincar um pouquinho? Vamos? Eufemismo eu melhoro, disfemismo eu pioro. Vamos lá? Para a morte, para falecer. Ai, bebê, sua avó virou uma estrelinha no céu. Virar uma estrelinha no céu é deixar a mensagem mais suave. Isso é um eufemismo. Partiu dessa para melhor. É um eufemismo. Ou ele vestiu o paletó de madeira. Vestir paletó de madeira é piorar. Disfemismo. Começou a comer a grama pela raiz. É piorar a situação. Disfemismo. Entregou a alma a Deus. Eufemismo. Finalmente descansou. Eufemismo. Esticou a canelinha. Virou presunto. Bateu as botas. Empacotou. Aí é piorar a história. Aí é um disfemismo. Ficou claro? Tem que deixar a mensagem melhor, não piorar. Portador de HIV. Vamos melhorar? Ou deixar mais suave? Soro positivo. Vamos piorar? Aidético.
Tá ficando claro? Então, você olha quantas variáveis você tem na língua portuguesa. Vamos brincar mais com a língua portuguesa. Muito bem. Hipérbole, outra figura que o Enem adora. É o exagero. Né? Já dei 1000 voltas no quarteirão. Estou morrendo de sede. Já te liguei 1 milhão de vezes. Já te mandei 50 mil mensagens. Quando você exagera, é uma hipérbole. Tá? Antítese, outra figura que eles gostam. Então, de novo, pessoalzinho, pessoal de Bauru, São José dos Campos, pessoal lá de Assis, de Ourinhos, pessoal, né, de Ubatuba, presta atenção um pouquinho aqui, pessoal de Taubaté, Cunha. Ei, ouve-te, Marcelo. A figura de linguagem que eles adoram, esse aqui, perigo, 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 eles adoram essa aqui. Antítese, dia, blá, 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 noite. Vida, blá, 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 morte. Luzes, blá, 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 trevas. Alegria, blá, 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 tristeza. Arrogância, blá, 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 humildade. Marcelo, por que que você está fazendo blá, 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 blá? Para diferenciar a antítese do paradoxo. O pessoal fica inventando história. É o seguinte, antítese é separado, paradoxo é junto. Tudo bem? Se eu fizer, eu falei dia, depois eu falei noite. Isso é uma antítese. Tudo bem? Se eu fizer as coisas juntas, aí vira um paradoxo. Então, vou dar um exemplo de paradoxo? Desculpa, esqueci de ter colocado esse exemplo aqui. Ó. Eu amo essa frase, Guimarães Rosa. O correr da vida é assim, embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta, daí afrouxa. Sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É exatamente isso, bebê. É exatamente isso. Não faz o doido. A vida quer da gente coragem. Coragem. Ai, professor. Ai, a gente não está tendo aula. Eu sou da escola pública. Coragem. Vamos subir uma hashtag? Coloca aí. Escola pública presente. Ou coloca aí, valeu pro, porque vocês... eu estou aqui. Eu venho aqui, às vezes, dar uma aula. Sabe quem vai te apoiar? Quem está te ajudando? Os professores que estão lá se matando para fazer trabalho para você. Se apoia nos seus professores, busque seus professores. Seus professores estão aqui para te ajudar. Tudo bem? Coloca aí. Educação pública presente ou valeu pro, valeu pro, valeu pro. Vamos lá? A vida quer da gente coragem. Muito bem. Antítese, separado. Paradoxo é junto. Vamos ver o paradoxo? Doce e amargura. O que você está sentindo, Marcelo? Uma doce amargura. Como é que é doce e amargo? Doce e amargo ao mesmo tempo. Silêncio eloquente. Pode imaginar, tem uma pessoa doente no hospital. Chega lá, e aí, doutor? Melhorou? O médico não fala nada. É um silêncio que falou muito. É um silêncio eloquente. Esse cara é um morto-vivo. Como é que ele está morto e vivo? Lembra do famoso poema do Camões? Vamos lembrar do Camões? Amor é fogo que arde e não se vê. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O amor é fogo que arde e não se... Como é que está ardendo? Eu não estou vendo. Como é que dói e eu não sinto? Se for junto, é paradoxo. Se for separado, é uma antítese. Tá facinho, hein? O Brasil está entre as maiores economias do mundo. Uns falam que a gente está entre as 15 maiores economias, outros falam que a gente está entre as 20 maiores economias, mas é um dos piores IDHs do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que pode ser tão rico e tão pobre ao mesmo tempo? Este país é um paradoxo tropical. Tá certo ou não? Nós estamos morando num paradoxo tropical. Muito rico e ao mesmo tempo muito pobre. Agora, cuidado, vamos lembrar de novo? Olha pro tio aqui. Perigo, 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 perigo. Tem vestibular que não fala mais de... Ou antigamente, vamos de novo? Você que chegou atrasado? Ai, 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 ai. Pessoal de Marília, Bauru, tô vendo daqui, viu? Povo lá de Araçatuba, Penápolis, tô vendo. Eu tô vendo. E o pessoal aqui de perto também, viu? Não faz o louco, não. Que eu estou em São Paulo. Pessoal de Poá, Ferraz, Suzano, Mogi. Tô vendo. Chegou atrasado na aula, né? Ó, aqui. Presta atenção um pouquinho. Se você pegar vestibular antigo, eles falam de antítese, paradoxo, oxímoro. Hoje, vestibulares mais modernosos nem falam mais do paradoxo, chama tudo de processo antitético. Eles estão cortando as figuras de linguagem. Tudo bem? De 120, nas gramáticas de hoje, cita umas 30. Dessas 30, tem umas 15 que você precisa decorar. Não estou pedindo muito para você. Se manca. Vamos. Bora. Nasce o sol, não dura mais que o dia. Esse é um poema do Gregório de Matos, do Barroco. Nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, morre a alegria. Vamos junto? Nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz, vem a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Então, era uma formosura que depois virou uma triste sombra. Era uma alegria que depois virou uma tristeza. Então, está claro que isso é uma antítese. Porém, se acaba o sol, por que nascia?
Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se constrói, se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se tem constância, e na alegria sinta-se tristeza. Como é que eu vou sentir alegria na tristeza? Aí é um paradoxo. Começa o fim pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. A única coisa que é firme é a inconstância. Então o que está em vermelho é uma antítese, e o que está em roxo é um paradoxo. Tudo bem? Se tiver algum colega aí, né, que é daltônico, os exemplos de cima são antítese, os exemplos de baixo são paradoxos. Tá bom? Certinho, meninos? Todo mundo? Então tá bom. Ei, estamos quase na reta final. Vamos lá? Meninos, eu preciso que você, tá certo? Decore essas figuras mais importantes. Não estou pedindo muito. Vamos relembrar rapidinho? Para não ficar... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Será que estão acompanhando a aula? A Roberta não mandou nenhuma pergunta. Vamos lá, então? Presta atenção. Metáfora, duas pastas. Metonímia, uma só. No som, a literação, brincar com as consoantes. A assonância, brincar com as vogais. Tudo bem? Eu tenho a gradação, eu tenho a personificação, eu tenho a comparação, que é quando é explícito, como, igual, feito. E eu tenho também a famosa ironia. Essa vocês conhecem como ninguém, né? Vocês sabem como ninguém ser irônico nessa vida. A ironia é quando eu digo uma coisa querendo dizer outra. Ou tem gente que passa da ironia, né? Vira sarcástico. Eu lembro do começo da aula que não tem palavra sinônima? Ser irônico é uma coisa, ser sarcástico é pior ainda. Tá certo ou não? Intensifica a ironia. Eu digo uma coisa, mas eu quero dizer outra. Então vamos lá? Delicado, você é delicado como um elefante numa loja de cristais. Eita! Você é tão esperto que conseguiu trancar o próprio carro com a chave dentro. Aí você encontra a pessoa de manhã. Tudo bem? Tudo bem? Dormiu comigo? Você dormiu comigo? Então veja só. Quando eu faço esse tipo de brincadeira, né, eu estou sendo irônico. A pessoa coloca uma roupa horrorosa. O que você achou? Tá legal? Tá bonito, bebê. Tá bonita. Tá certo ou não? A pessoa tira 0. O que você acha? Nossa, você é um gênio, bebê. Você é praticamente um Einstein, o prêmio Nobel. Quando você diz uma coisa querendo dizer outra, você está sendo irônica. E isso é muito comum, né? Isso é muito comum quando você vai usar, por exemplo, né? Fazer tirinhas, quando você vai fazer, né, charges, e todo mundo sabe. O Enem adora uma tirinha, o Enem adora uma charge. Se eu fosse você, acompanharia, né? Vamos lá, uma sugestão? Entra, tem sites que só são de charges. Ele pega todas as charges do dia e publica. Seria um jeito bem gostoso de você estudar. O que eu quero de você é que você se entenda que os escritores, os artistas que trabalham com a palavra, usam vários recursos para chamar a sua atenção. Lembra que a gente brincou na última aula? Estou aqui, ó, estou aqui. Ele pode usar vários recursos. E uma das que eles mais usam são as metáforas. Quando o pessoal fala mal do funk, eu adoro funk, tá bem? Adoro funk. Olha só, adoro funk. Sei fazer quadradinho de 8, sei tudo, bebê. Se me colocar embaixo lá do viaduto Madureira, no Rio de Janeiro, bebê, eu faço um estrago. Mas o que a gente reclama do funk, o que é o questionamento? São duas coisas, né? Primeiro, a objetificação da mulher. Infelizmente, as letras são muito pesadas, né? Muitas vezes, e tratam a mulher de um jeito como se fosse um objeto. Tudo bem? Não tem mais espaço para machismo no mundo. Estou fora. E o outro problema é que as letras, muitas vezes, são pobres. Quando as pessoas falam, mas não explicam. Por que a letra é pobre, muitas vezes? Porque você pega a letra, é tudo ao pé da letra. É tudo denotativo. É aquilo mesmo que ele quer dizer. Não tem uma coisa mais, né, elaborada. É nesse sentido que a gente fala que a letra é pobre. Não é só por uma questão moral, porque fala de sexo. Não é essa a questão. É porque a letra é pobre mesmo. Eles pegam tudo no sentido denotativo. E trabalhar com a literatura, trabalhar com a linguagem, é trabalhar muitas vezes com o sentido conotativo. Você quer ouvir música? Vamos ouvir escritores maravilhosos que trabalham com metáforas maravilhosas. Vamos lá? E que fazem discussões muito mais interessantes e pertinentes para a sua vida. Rashid, tudo bem? Criolo, Emicida, tudo bem? Esses caras fazem letras sensacionais. MC Tala, que é lá na cidade de Tiradentes. Esse pessoal faz música com construções elaboradas. Então é muito mais rico. Então, de novo, eu adoro o ritmo do funk, mas a letra é pobre sim. É pobre sim porque está tudo no sentido é aquilo que está escrito ali. Ah, mas professor, assim fica mais fácil da gente entender. Ah, professor,
Credo, bebê. Você quer que alguém que te trate como uma pessoa que não é capaz de entender uma metáfora? É isso que você quer para sua vida? E você curte essa pessoa e segue essa pessoa? Alguém que diz que acha que você é burro, que não é capaz de entender uma metáfora? Ai, bebê, acorda para Jesus, bebê. Acorda para a vida. Tudo bem? Rashid, Criolo, MC Tá, Emicida. Aquele trecho da música dele que ele fala assim, Zica, vai lá, né? Como se fazendo uma metáfora que Deus é um treinador. E fala assim, ó, vai lá, Zica. Bicho, para, né, bebê? Para. Então a gente precisa acreditar na potencialidade que a língua tem, que é transformadora. Eu quero que você use isso também nos seus textos, que você seja capaz de, nos seus textos, usar metáforas, usar metonímias, usar figuras de linguagem, para deixar o texto mais rico. Vamos fazer um apanhadão do que a gente conversou hoje? Vamos fazer um apanhadão? Bom, primeiro, novamente, quero agradecer você que está aí acompanhando a nossa aula, tá certo? Vamos chamar o pessoal, vamos chamar os colegas. Tem material online, tem material na escola. Não deixa seu amigo desanimar. Vai ter o Enem. O Enem é a sua vida. Sisu, ProUni, um monte de coisa. Então vamos chamar seus colegas para assistir às aulas. Outra coisa, não se esqueça que em breve vai começar um cursinho online, aos sábados. O secretário, né, Soares, falou disso. Nós vamos começar a ter aulas aos sábados com você. É obrigatório, professor? Não é obrigatório. Mas você vai fazer, que você não é besta, para arrasar no Enem. Tá certo? São aulas e dicas do que fazer para entrar na universidade pública. Tudo bem? E a outra coisa que você vai me ajudar, começar a tentar melhorar a sua linguagem, escrever de outra maneira, trocar esse mais e esse pois, estudar mais as figuras de linguagem. Tudo bem? Então, para jogar bem claro com você, essas que eu te apresentei hoje, essas tem que saber de cabeça. Se cair aquelas mais difíceis, de novo, anáfora, anadiplose, quiasmo, síntese e pálage, se cair uma dessa que é muito louca, bebê, aí eles vão explicar no enunciado, não precisa ficar preocupado. Queria terminar a nossa aula de hoje fazendo uma homenagem. Por que queria fazer uma homenagem? Porque hoje, para quem não sabe, é o dia do profissional de letras, de pessoas formadas em letras. Então, em nome das professoras, né, hoje você tem a professora Bruna, a professora Simone, a professora Poliana, essas três eu quero mandar, em nome, representando para essas três, todas as professoras e professores do estado de São Paulo formados em língua portuguesa. Porque hoje é o dia daquele professor que é chato, que pega no seu pé. Professor, eu vou no banheiro. Não é no banheiro, você vai ao banheiro. Tudo bem? Eu sei que ele é chato, que ele fica pegando no seu pé, mas ele precisa, porque é a missão dele, ajudar você a usar a língua de um jeito mais expressivo, a usar a língua de um jeito mais correto, e você usar todos os recursos que a língua portuguesa tem para te apresentar. Então, eles, além disso, além de pegar no seu pé com o português, além de olhar o seu texto, vai te apresentar Guimarães Rosa, vai te apresentar a Clarice Lispector, o Machado de Assis, mas também os grandes escritores de hoje em dia, como Emicida, como Criolo, como Rashid, e seja lá quem for. E se alguém conhecer aí um funk legal, manda para mim lá no direct, manda para mim se tiver algum funk. Eu defenderei. Se houver um funk aí que trabalha com metáforas bem bacanas, manda para mim lá, miller.marcelo.vila.maria. E aí, você sabe que eu gosto de biscoito, bebê, manda biscoito para mim lá, tá bom? Sobe depois a hashtag ValeuPro, para homenagear todos os professores que estão trabalhando com você, tá certo? E é o que eu desejo para você. Bom estudo, força, pega isso aí firme. Marcelo, eu não sei como é que... Não tem exercício. Tem exercício sim. E se eu não tiver, Google, dá um Google, bebê. Questões, vestibular, figuras de linguagem. Vai baixar um monte, ó. Estudar, 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 estudar. Não fique esperando o mundo fazer por você. É você que tem que correr atrás. Faz seus corre, tá bom? Beijo no coração, até a próxima aula e não se esqueça, viva a língua portuguesa. Um beijo no coração. Tchau, tchau.